Olá, bem-vindo a todos ao nosso canal Teologia para quem tem pressa, e hoje é o nosso segundo vídeo da série Os Dons Espirituais e a Patrística, Dons Espirituais e os Pais da Igreja. Quando nós falamos acerca dos pais da igreja com relação aos dons espirituais, isso é de suma importância para o entendimento dos dons espirituais, porque os pais da igreja nos deixaram um legado acerca dos dons. Por quê? Porque os pais da igreja nos provam que os dons espirituais continuaram ativos na igreja pós-período apostólico. Aqui acaba o argumento cessacionista. Aqui acaba o argumento do cessacionismo. Nós temos vários pais da igreja até o século IV que deixaram provado nos seus escritos que os carismas de Deus seguiam brilhando na igreja. Aliás, essa frase é uma frase de Justino. Justino diz isso em sua clássica obra Contra Trifão. Pois bem, a contemporaneidade dos dons foram provadas por Justino Mártir, Irineu de Lirão, Hilário de Poitiers, Novaciano, Gregório Taumaturgo, Cirilo de Jerusalém. Que mais? Temos mais alguns outros pais. Aliás, João Crisóstomo, que é usado por aqueles que defendem o cessacionismo, tirando aquele trecho que ele fala de um contexto maior, também deixou nos seus escritos evidências dos dons espirituais acontecendo na igreja naqueles dias. Portanto, os dons espirituais continuaram pós-período apostólico. Tiago, mas teve um número de pais que renegaram os dons. Sim, houve um grupo de pais que no final do século III para o século IV começaram a renegar os dons espirituais por causa dos desvios de Montano, o que foi altamente nocivo para a igreja. Eles fizeram aquilo que a gente sempre diz na teologia: não vamos jogar o bebê junto com a água suja da banheira. A gente segura o bebê e joga só a água suja da banheira. Eles não, eles jogaram o bebê junto com a água suja da banheira. Pois bem, quando nós olhamos para Justino Mártir, em sua clássica obra Contra Trifão, ele diz que os carismas proféticos de Deus seguiam brilhando ainda em seus dias. Justino Mártir ainda diz que o batismo no Espírito Santo, juntamente com o batismo nas águas, era o marco da iniciação cristã. Isso está em sua clássica obra Contra Trifão. Lembrando que todas as citações que eu fizer aqui sobre os pais da igreja, eu vou deixar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do vídeo as obras, as citações que eu faço aqui com as suas respectivas fontes. Porque, mas eu quero a fonte, cadê? Você está citando, não tem fonte? Não, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário todas as citações com suas respectivas fontes, certo? Enfim, depois disso, nós ainda temos também Teófilo de Antioquia, nós temos Tertuliano. Antes de falar sobre Tertuliano, nós temos Irineu, né? Justino Mártir, e temos Irineu ali, né? Século I e século II, início do século II, falando acerca dos dons. Irineu, ele traz em sua clássica obra Contra as Heresias, né? Editora Paulus, eu não ganho nada da Editora Paulus, eu só estou dizendo porque é a editora que tem o maior compêndio da obra dos pais da igreja. Então, se você quer conhecer sobre os pais da igreja, você tem que procurar na Editora Paulus ali, porque ela tem um acervo muito grande. Então, a Irineu, em sua clássica obra Contra as Heresias, ele traz um relato impressionante sobre os dons espirituais naqueles dias. Ele fala que homens, ele diz ali na sua clássica obra Contra as Heresias, que haviam homens naquele dia, pessoas que foram curadas, homens que tinham conhecimento do porvir. Ele fala do dom de revelação ali, o vulgo palavra da ciência. Ele fala do carisma profético da profecia. Ele fala ali inclusive de dom de operação de maravilhas. Ele fala que alguns mortos ressuscitaram e permaneceram conosco ainda por muitos anos. Homens foram libertos de espíritos imundos, muitos dos quais creram e se converteram e permaneceram conosco na igreja. E essa citação de Irineu está em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia faz citação de Justino,
faz citação dessa clássica obra de Irineu acerca da evidência dos dons espirituais. Isso é algo extraordinário. Se nós continuarmos ainda, nós vamos ter aqui, só para você ter uma ideia, Tertuliano, Novaciano, é algo extraordinário. Tertuliano ele vai dizer que nós devemos pedir acerca dos dons espirituais, né? Tertuliano, em sua clássica obra sobre o batismo, né, ele vai falar que acerca do dom espiritual da graça de Deus, da abundância dos seus carismas, tá? Tertuliano, em sua clássica obra sobre o batismo. Depois nós vamos ter Novaciano, em sua clássica obra A Trindade, também vai falar acerca dos dons. Ele diz: usemos os dons a nós oferecidos tão generosamente e peçamos para aproveitar o máximo possível destes dons necessários, né? O apóstolo, como mostramos acima, quanto a nós, não recebemos o espírito deste mundo, mas o espírito que vem de Deus, tá? A fim de conhecermos os dons da graça de Deus. Isso é Novaciano. Novaciano também ele vai falar acerca dos dons espirituais. Outra coisa, nós vamos ver também Hilário de Poitiers, em sua clássica obra sobre a Santíssima Trindade, ele faz referência dos dons. Na sua clássica obra a respeito dos Salmos, ele fala das monções do Espírito Santo que vem sobre eles e dos carismas de Deus e de línguas estranhas, e é algo extraordinário que Novaciano vai falar. Gregório Taumaturgo, santo milagreiro, que é atribuído a ele grandes milagres, em que ele operou grandes sinais e grandes milagres. Então os dons espirituais continuaram em evidência através dos escritos dos pais apostólicos, muito tempo depois da morte de João, o último apóstolo. Eu poderia ainda citar para você Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo também, e todos esses que eu estou citando para você, eu vou deixar citações com suas respectivas fontes. Mais uma vez eu repito, ou na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, para que você possa pesquisar e se aprofundar nessas obras. Então é isso, os dons espirituais continuaram em evidência pós-período apostólico, século I, século II, século III, até o século IV, eles seguiam brilhando em muitas partes da igreja naquela época. Então nós temos sim a prova de que os dons espirituais continuaram em evidência pós-período apostólico. Orígenes também faz, em sua obra Contra Celso, faz menção acerca dos dons espirituais. Então nós temos aí, você vê uma grande gama de pais da igreja que evidenciaram através dos seus escritos os dons espirituais atuando e agindo pós-período apostólico. Então é isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, nos ajude nessa caminhada e depois nós vamos para o último vídeo da série Dons Espirituais na História. A história através, principalmente da Idade Média, que muitos dizem que não tem evidência de dons, mostrando os dons espirituais através da história da igreja, ok? Eu sou Thiago Paiva, Teologia para quem tem pressa. Muito obrigado a todos.